Nós vamos orar e vamos pedir a Deus que nos conduza naquilo que estamos fazendo. Obrigado a Deus, Deus de toda graça, Deus de misericórdia. Nós te louvamos muito, Pai, porque nesse dia tão especial que é do Senhor, o Senhor nos dá esse privilégio de nos reunirmos para te adorar, te bendizer, para nos prostrar diante do Senhor como igreja, para estarmos em comunhão com os irmãos. Ó Deus, e agora que vamos em escola dominical gastar um tempo para pensar sobre os nossos filhos, ó Deus, são herança do Senhor para nós. É algo que nós prezamos muito e agradecemos ao Senhor por tê-los. Mas, ó Deus, repousa sobre nós uma grande responsabilidade. E sabemos que a Tua palavra é aquela que com sabedoria nos orienta e nos qualifica através da ação do Teu Espírito ao nos dar entendimento dela. E agora, Pai, faça essa obra em nós, nos dê alegria em servirmos ao Senhor dentro do nosso lar. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Aquele texto que eu disse para vocês agora na oração, que eles são herança do Senhor, essa é a fase que alguns pais começam a perguntar: ô Senhor, que herança difícil. Não é? E alguns dizem que é o tempo do questionamento, não dos filhos simplesmente, mas também dos pais. Não é? Porque essa é a época de um questionamento mais racional, de um tempo bem mais consciente, e dependendo das crianças, ou da criança propriamente dito nessa data, nessa fase da vida entre 9, 10 e 11 anos de idade, nós vamos perceber que alguns deles já têm uma capacidade bem desenvolvida. Em contrapartida, nós vamos encontrar outros nessa faixa etária que são bem infantis, bem crianças ainda. E eles precisam ser tratados diante da realidade deles. Esse é um momento de transição. E a transição, ela se dá sempre de maneira distinta, de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, até mesmo de gênero, de mulher para homem, ou de menino para menina. Tá? E as meninas, elas têm uma tendência a ter uma maturação um pouco mais rápida. E isso é muito, muito normal, muito comum. Contudo, não é regra geral. Nós encontramos alguns meninos que também se destacam no desenvolvimento do tempo. Então vamos lá, como temos feito até aqui. Nós falamos no período anterior que as crianças da fase anterior, que são as crianças de 6, 7 e 8 anos de idade, elas são bem crianças. Ainda tem uma dificuldadezinha no abstrato, na compreensão daquilo que não é concreto, ainda tem algumas limitações que agora já estão sendo vencidas, como por exemplo físicas. Os seus músculos já cresceram, então existe uma habilidade mais precisa de fazer as coisas, não é? É criativo, é dramático, gosta de dramatizar, gosta de pensar, tem um raciocínio mais desenvolvido e vai por aí fora. E agora esse período de 9, 10 e 11 anos. Quais são as características mentais dessas crianças? A partir daqui, o conceito abstrato, ele se torna quase que completamente absorvido ou compreendido. Vocês lembram que eu falei que é abstrato? Conceito abstrato é o conceito de algo que eu não toco, que eu não pego, que eu não visualizo. Por exemplo, falar para as crianças das idades anteriores a respeito de espírito é algo meio complicado, porque eles não conseguem entender muito isso, a não ser que você gere imagens, ideias, suposições, dramatizações.
Mas a partir daqui, a criança, nessa idade, ela já começa a aprender conceitos abstratos e assimilar de uma forma bem mais precisa, né? Por quê? Porque essa criança consegue, através daquilo que é natural nessa fase, usar a sua habilidade de raciocínio. Isso aqui é tão interessante que nessa fase os filhos já começam a argumentar com os pais. Alguns chamam argumentar de brigar. Em alguns momentos é brigar mesmo. E muitas vezes essas crianças, elas aprendem a argumentar desse jeito porque os seus pais não sabem falar de outra forma. Eles, ao argumentarem, eles mais discutem do que argumentam. Entende o que eu estou falando? E a criança, ela assimila isso. Então, ela começa, na expectativa de poder argumentar, a agir do mesmo jeito que os pais usam na sua argumentação. É uma argumentação truculenta, é uma argumentação onde a voz às vezes altera, onde a autoridade é exigida de uma forma exagerada e coisas dessa natureza. Mas aqui é muito importante que você entenda que o seu filho já passou por uma fase onde ele já assimilou muitas informações. Lembrando aos queridos que desde o início da vida, a criança assimila informações. Ela aprende. E não podemos ser tolos a ponto de achar que elas agora não têm um grande acúmulo de informações. Elas têm informações naturais da vida, dos relacionamentos, ela tem informações familiares, ela tem informações religiosas dentro da igreja, ela tem informações das amizades, ela tem informações que são provenientes também da vida acadêmica. E são muitas informações. Agora mesmo eu vou mostrar isso para vocês. Então, essa habilidade que eles têm agora de pegar todas essas informações e formular e começar a colocar as coisas no devido lugar, dá para elas até sensações diante dos raciocínios delas, emoções. E aqui essa é uma fase de emoção. Quando formos falar das características mentais, eu vou mostrar para vocês que nessa fase aqui, essas crianças, elas são muito emotivas. Elas sorriem fácil, mas elas vão chorar fácil. Por quê? Porque elas assimilam essa habilidade de raciocínio e de se envolver com as informações que ela recebe. Bullying nessa fase aqui é uma coisa muito comum e muito ruim. É muito vivenciado, mas produz muitos sentimentos ruins na criança. Mas ela tem uma habilidade de raciocínio, e nós não podemos desprezar isso. Você não sabe de nada, você não entende nada. Não é bem assim. Não sabe de tudo, mas alguma coisa já consegue assimilar, né? Eu vi uma reportagem, eu achei estranha a reportagem, sobre a reação de algumas crianças no 30 de outubro, que eram eleitores, que os pais eram eleitores de Bolsonaro. E algumas delas chorando, porque, e agora? E agora nada, Deus continua cuidando da gente do mesmo jeito. Deus tem propósito em todas as coisas, e foi esse o propósito de Deus. Mas ela está tão ligada a um raciocínio que foi colocado sobre a mente da criança, que ela entende que aquilo é a única solução. E isso não é correto. Então, a criança nessa fase, ela precisa de informações corretas para que ela não esteja reagindo de maneira errada. Nessa fase, a criança tem, de maneira mental, ela tem uma habilidade acadêmica. E essa habilidade acadêmica é muito interessante, por exemplo, porque
quando a gente vai falar sobre isso, ela vai aprender a fazer pesquisas. Essa é a fase de fazer muita pesquisa. O que é pesquisa? Ela vai receber tarefas na escola para fazer pesquisas. Antes era aquela coisa bem germinal, mas agora ela já começa a ter que ler, e ela vai ter que assimilar, ela não vai só copiar o que o livro está falando, ela já vai ter uma informação maior de geografia e de história. Sabe por quê disso? Porque nesse tempo, nessa fase, a criança já tem uma compreensão de tempo e espaço mais clara. Até a anterior, a criança era aquela que eu dizia para vocês, você falava daqui mais ou menos 1 hora a gente chega no nosso destino, na viagem. E ela fica perguntando toda hora, está chegando, está chegando, está chegando. Até a fase anterior. A partir desse momento aqui, ou dessa fase, a criança ela já tem capacidade de visualizar e falar assim, olha, ainda falta tanto, então eu não tenho que perguntar. Ela olha no relógio do carro e vê mais ou menos. Ela olha tanto de distância. E ela vai já ter uma capacidade de compreensão do tempo e do espaço. Porque, por causa da habilidade que ela tem agora, das informações e da vida e da habilidade acadêmica. E dessa forma, a criança, nessa fase também, ela consegue estudar por mais tempo ou receber informações por um tempo maior. Até a fase anterior, a criança tinha um período de ensino menor. Ou seja, eu poderia ir com a criança ensinando sem parar até 15 minutos. Sem dar um break, sem dar uma respirada, sem fazer uma atividade ali no meio das informações. Por quê? Porque até 15 minutos a criança tinha habilidade. Agora não, agora essa habilidade aumenta. E ele começa, por exemplo, a ter aulas de matérias divididas. Então ele vai ter uma aula de geografia, ele já pode ter uma aula de português, ele já pode ter uma aula de história um pouco maior. E aí você já tem um horário que pode ser estabelecido. Antes não, a professora que tinha isso, a criança não dominava isso, ela simplesmente era informada, agora a gente vai dar uma olhada no caderno tal, no livro tal, e a gente vai, e o professor olha ali quanto tempo ele vai ter para falar com aquela criança, o tempo anterior. Agora não, agora essa criança tem uma capacidade de assimilação maior, e de concentração mais longo, ok? À luz disso, diante dessas características mentais, quais são as suas necessidades mentais? Eu preciso ensinar para o meu filho conceitos abstratos, corretos. Conceitos abstratos corretos, porque já consegue assimilar o conceito abstrato. Dá para falar para mim sobre um conceito abstrato errado? Vocês conseguem pensar? Por exemplo, não bíblico. Não? Vou dar um exemplo para vocês. Reencarnação. É um conceito abstrato? Não bíblico. Mas é um conceito, que as pessoas até definem, elas falam o que é e tal. Mas aonde está essa pessoa antes desse processo? Ela está numa situação assim, ela está numa situação assado, por causa do espírito assim, por causa do espírito, porque o espírito não estava bom, porque o espírito não era luz, Ou seja, são conceitos abstratos errôneos. E ela vai começar a conviver com esse tipo de informação. O que seria um conceito abstrato correto? Olha, o que a Bíblia fala do ser humano ser corpo e alma. E alma é a mesma coisa de espírito.
Mas o que é alma ou espírito? E você trazer essas informações. Nós vivemos num mundo metafísico. Nós vamos estudar, por exemplo, coisas que a gente não consegue ver, mas que está ali. Não é? Por exemplo, quando você vai para química, você vai para física, você vai estudar que existem propriedades tão pequenininhas que você não vê e que nem o microscópio comum pode ver, e que são partículas tão pequenas, mas que existem. Olha só que ideia. Você lembra dos átomos? Você lembra da composição do átomo? Se você falasse isso para a criança antes, ela não iria entender. Mas agora ela consegue compreender. E você pode até afirmar algumas coisas a respeito dela. Por exemplo, mostrando que é tão existente que hoje já se pode fazer a utilização correta disso ou utilização inadequada disso. A inadequada, por exemplo, produz uma bomba, mas a correta produz outras coisas positivas. Pode produzir energia, que traz para nós luz. Ou movimentação de máquinas. E vai por aí fora. Ou seja, conceitos abstratos agora já são assimiláveis. E a gente então já pode começar a pensar em alguns conceitos abstratos importantes que têm a ver com a espiritualidade, que têm a ver com o entendimento do indivíduo a respeito da essência dele mesmo. Quando a gente fala de coração, e ontem o pastor Felipe Niel falou sobre isso aqui, quem não veio ontem perdeu. Ontem, não só ontem, mas sexta e sábado, foram dois momentos super especiais para a igreja, e foram duas mensagens, eu posso falar a respeito da minha vida, foram extremamente importantes para mim, para a minha vida. Deus usou aquele servo de Deus aqui conosco, mas ele estava falando sobre coração ontem, e ele explicando o que significa coração, e ele mostrando para nós que coração não é aquele negocinho vermelho, né? Mas tem a ver com a essência do indivíduo, de onde parte todas as coisas, onde o texto diz que da boca sai aquilo que está cheio, o coração. E aí ele tratou a respeito desse coração, onde eu ponho a esperança do meu coração, qual é a minha expectativa. Puxa vida, uma criança já nessa fase, ela consegue, sem sombra de dúvida, ir além daquele conceito de coração, de desenhozinho. Tá? Então, vamos lá. Essa criança, ela pode descobrir e aprender descobrindo. Eu lembro que meu pai comprou para nós lá em casa, e quem mais utilizou isso naquela época fui eu, um mini laboratório. Eu não sei se vocês já viram isso. Era uma caixa grande que vinha muitas coisas encaixadas ali dentro, para você fazer experimentos, inclusive um motorzinho elétrico. Você podia fazer um motorzinho elétrico, podia fazer isso, podia fazer aquilo outro. Então, tinha as orientações, mas a criança que fazia. Gente, eu gastava horas e horas em cima daquilo, porque era um baita de um desafio para mim. Fruto daquilo foi logo depois eu querer fazer um curso de eletricidade, ou como mexer com aparelhos eletrônicos, que fazia pelo correio, né? Não tinha internet naquela época, mas fazia pelo correio. Você comprava o curso e ia recebendo aquelas liçõezinhas. Não sei quantos de vocês chegaram a ver isso, não é? Mas foi motivado exatamente nessa época, com aquele mini laboratório, né? Eu acho que deve ter esses mini laboratórios por aí ainda. Existe? Legal. Então, nessa fase aqui, tudo que eles querem é descobrir se eles são capazes mesmo. Eles gostam de atividades faladas, onde eles já podem compartilhar. Eles gostam de atividades escritas, onde eles podem se manifestar através da redação, e pesquisas.
Porque a pesquisa, ela traz descobertas. Pesquisar. Olha, eu posso até ensinar meu filho a pesquisar na Bíblia também. E eu posso colocar para ele à disposição ferramentas de descoberta bíblica. Você usa ferramentas para estudar a Bíblia? De descoberta bíblica? Gente, hoje está tudo tão fácil, né? Versículo bíblico que fala sobre esperança. Aí você clica e faz assim. Você põe o nome Josué. Você quer saber quem é o personagem Josué? Personagem Josué na Bíblia. Na nossa época mais antiga, a gente usava outras ferramentas. A gente usava um negócio chamado chave bíblica, concordância bíblica, dicionário bíblico. A gente usava... Mas, queridos, tudo isso existe ainda. Tudo isso existe ainda. E se o seu filho tem essa emoção da pesquisa e da descoberta através da pesquisa, incentive-o. Essa fase ele vai gostar muito de fazer isso. As atividades vão ser atividades mais complexas. Eles não vão mais aceitar brincar com criancinhas. Eu não sou mais criancinha. Né, Juliane? Nessa fase a criança já não quer mais ficar com as crianças nas brincadeiras. Não dá. Não encaixa. Por quê? Porque já é maior. Já é desengonçado. Ocupa espaço. Machuca os menores. Os menores são muito infantis para a mente que já está em desenvolvimento. Então, essas crianças aqui, elas precisam de atividades mais elaboradas. Lembra? Tem energia. Elas vão aprender, como eu já lhes disse, a geografia, a cronologia. Elas vão gostar de ver isso. E na escola, ela vai ter que fazer mapa. E aí, quando o professor vai falar de geografia, ele fala sobre a região, ele fala sobre o que tem ali, sobre montanha, dos lagos. E essa criança, ela visualiza. E ela faz prova disso. A respeito disso. Qual o pico mais alto? Quanto que existe de costa no Brasil para o mar? E do outro lado, e essa criança começa a assimilar, porque agora ela entende espaço, ela entende tempo, ela entende altura, ela entende profundidade, e tudo isso para ela se torna algo investigativo. Isso é para criança dessa idade emocionante, muito emocionante, tá? O que elas podem aprender baseado nisso? Além daquilo que eu já falei para vocês. Elas podem aprender que o plano de Deus, ele pode ser visto, compreendido na história. A gente fala sobre a história da redenção. Você pode pegar a Bíblia e mostrar para ela de Gênesis a Apocalipse e mostrar para a criança, olha como Deus lá atrás tinha um propósito e o homem pecou, e assim, você vai vindo com ela na Bíblia, e olha, tinha uma expectativa de Jesus vir na história lá, e teve um período longo de 400 anos, e a criança, ela vai assimilando tudo aquilo. Nessa fase, ela consegue entender que Deus tinha um plano, esse plano foi feito, foi concluído, e é importante para a vida dela. Uau, maravilhoso isso. Então você pode conversar a respeito desse tema de uma forma mais cuidadosa, mais detalhada com seu filho, com seu neto. Quais são as características sociais dessa criança? Aqui começam algumas características que depois vão se tornar ainda muito mais marcantes nos adolescentes. Semana que vem a gente começa adolescente. E adolescente não vai ser só uma aula não, tá? A gente tem muita coisa para falar sobre adolescente. Essa fase, as crianças precisam de aceitação do grupo, ou
sentir-se aceito no grupo. E aqui isso é muito importante, necessidade de aceitação do grupo. Podem acontecer alguns problemas, alguns deles. Essa criança não segue o padrão do grupo, mas pela idade faz parte do grupo. Pelo local, por exemplo, a igreja faz parte do grupo. Por causa da escola, e pela idade, pela sala, faz parte do grupo. Mas o grupo não assimila aquela criança. Por quê? Porque é diferente de alguma forma. É diferente na aparência, é diferente no comportamento. Pode ser uma pessoa extremamente extrovertida, pode ser uma pessoa extremamente introvertida, pode ser uma pessoa que tenha dificuldade de falar, de se comunicar. Tem todas as qualidades racionais e tudo, acadêmicas, mas é uma pessoa de dificuldade de relacionamento. Tem alguns que têm defeitos físicos ou pequenos defeitos emocionais. Essa é uma fase que se descobre muito autista. Autismo no nível menor, porque o autista ele é meio individual, né? Ele tem, na maioria deles, eles têm dessa fase, né? Desse nível, eles têm qualidades acadêmicas, intelectuais, mas eles têm um pouco de dificuldade relacional, então eles são muito no mundinho deles. Muitas vezes são deixados de lado, e vai por aí, e eles não se sentem bem. Outra coisa que acontece muito é a necessidade de fazer alguma coisa para ser aceito. O que eu tenho que fazer para ser aceito nesse grupo? Então ele começa a inventar, e ele pode fazer coisas que não deveria fazer. Então, na escola, principalmente, a gente começa a ter problemas com filhos muito nessa fase. Alguém aqui tem filho nessa fase de 11 anos de idade? Não? Que série essa criança está com 11 anos de idade? Sexto ano. Quinta série. Olha só. Saiu do primário, antigo primário, né? E vem para essa nova fase. Essa nova fase muda tudo. Então a insegurança já vem por tudo mudado. Academicamente, a posição na sala de aula, o grupo era menor, agora o grupo é maior, e eu preciso ser aceito no meio do grupo. Começo de ano, numa sala de quinta série, eu já fui professor de quinta série, durante muito tempo. É uma festa, porque vira e mexe você vê coisas diferentes acontecendo. Eles querem rir tudo ao mesmo tempo, dar cara um do outro, quer aprontar um para o outro, quer aparecer, quer isso, quer aquilo. Isso tudo tem a ver com a característica da fase, a necessidade de aceitação de quem faz parte do grupo. Isso aqui vai demorar um tempo, tá? Ao mesmo tempo, eles não estão preocupados com a aceitação dos adultos, porque o foco dele passa a ser os iguais, a data deles. Então, por causa disso, não vai prestar muita atenção no que o papai e a mamãe estão falando, vão achar que não tem que fazer exatamente do jeito que os pais estão falando. Nossa, pastor, isso é coisa de adolescente, mas já começou aqui. Olha, nessa fasezinha de 9 a 11 anos, já começou isso. Tá certo? Então, não está longe, Jorge, está bem pertinho. Está bem pertinho, pode ficar de barba de molho, tá? Porque isso vai acontecer. Não é anormal, seu filho não está se rebelando, ele não está, a gente fala, colocando as unhinhas de fora. Num certo sentido, sim, mas isso é próprio daquilo que é natural. Eu preciso administrar isso, eu preciso ajudá-lo nisso.
E nessa fase a criança gosta de competir. Gosta sempre de competir, aquelas brincadeiras de competição, videogame, não quer jogar mais sozinho, quer alguém junto. E aqui nessa fase é uma fase perigosa. Tem alguns pais introduzindo e permitindo filhos muito tempo nos games de computador. Essa fase aqui, eles querem jogar horas contra alguns que eles nem sabem quem são. Vocês já ficaram vendo esses meninos jogarem no computador? O que eles falam é assustador. É assustador. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Eles põem o fone no ouvido e o negócio rola. Necessidades sociais. Vamos lá. Para que ele tenha uma interação social, e ele precisa, o ideal é ele ter uma interação social orientada. Essa não é a fase que nós deixamos os nossos filhos, ou devemos deixar nossos filhos em qualquer lugar, de qualquer jeito. Nós entramos para ver como é que é. Ah, é o aniversário do amiguinho? Eu vou lá, eu entro no aniversário do amiguinho, eu falo com a mãe e com o pai, eu falo a hora que eu vou buscar, para os pais, falo para a criança, eu estou na porta na hora, eu bato na porta, eu busco lá dentro, ou seja, lembra, ainda é criança. Pode até ser grandinho, mas ainda é criança. E essa interação, ela é orientada. No sábado aqui, na sexta-feira, tinha mais de 100 jovens aqui. Foi muito legal mesmo, foi muito bom. E eles interagiram. E a gente tinha jovem e adolescente aqui. E eu vi uma menina entrando com uma outra menina, depois que eu fui ver que era filha dela. E eu fui ver que eu conhecia, porque eu lembro da menina pequenininha, eu fui pastor dela e da família dela, no meu primeiro ministério lá na Vila Moraes. Eu disse, você está fazendo o quê aqui? Vim deixar minha filha. Eu falei, filha? Eu falei, quantos anos tem a sua filha? Ela disse, tem 11 e vai fazer 12. Eu falei, nossa, puxa vida, mas que bom que você trouxe. E o seu marido? Aí lá, está do lado de lá com o filhinho, com o nosso filho menor. Estava do outro lado da rua. Eles pararam de lá, ela veio, entrou, viu a filha sentar. Antes ela conversou com a filha, explicando tudo e tal. E os restantes chegaram sozinhos. E alguns adolescentes, como os adolescentes do setor universitário, vieram com os conselheiros deles, 2 mulheres. Chegaram juntos, um pelotão, e saíram juntos, um pelotão. Adolescentes ainda. Agora, os mais novos, o pai trouxe. O pai trouxe e orientou. Então, tem relacionamento, pode conviver, deve conviver, necessita conviver, mas é uma fase que ainda precisa de orientação e cuidado dos pais. Então, não pense que vai chegar nessa fase aqui e você deve liberar. Eles não têm noção ainda. Correm muitos riscos. Aqui vai um adendo. Cuidado com o filho no shopping. Filho no shopping. Sozinho. Fala, não está sozinho, está com os coleguinhas. Qual é a fase do filho no shopping com os coleguinhas sozinhos? Essa aqui não é. Essa aqui não é. E nem no início da adolescência, vocês vão perceber que também não é. Tá? É o local de maior aliciamento para drogas e homossexualidade. Dentro das lojas e fora das lojas. Isso é um dado de pesquisa da polícia.
compartilhado comigo por uma patente alta, que trabalhava exatamente nessa área. Ele diz: filhas minhas, ainda não. Então, essa fase aqui não dá ainda não, hein? Cuidado. Orientação para que façam coisas que, por eles mesmos, ou seja, eles dão conta de fazer, mas eles precisam ainda de orientação, de vistoria, de visualização. Você dá uma liberdade, você mostra a capacidade que ele tem, aplaude quando ele a tem, quando não tem, ajuda para que ele consiga, e aplaude quando tudo acontecer, mas preciso de observação. Sejam pais. Limitada competição como estímulo. O estímulo da competição é uma coisa muito boa. Você estimular alguém com competição. Mas cuidado para você não exagerar nisso, nessa fase. Tá? Porque às vezes eles não têm muitos limites e eles podem passar e ter atitudes errôneas com os companheiros que estão competindo. Ok? Porque é mais importante a competição do que a própria convivência. E isso precisa ser equilibrado, e nessa fase alguns não dão conta disso. Eles brigam quando não conseguem ser o primeiro. Aqui nessa fase ainda fica de bico, quando não conseguiram aquele ideal que eles tinham para si mesmos na competição. Então, a gente estimula, mas não exagere para não gerar algo negativo. Algo negativo. O que eles podem aprender? Como crianças que crescem dentro de um lar cristão. Eu posso trazer meus amigos para a igreja. Olha, a convivência social para ele é importante. E ele gostaria que esses colegas convivessem mais com ele. Então, por que você não traz os seus amiguinhos para a igreja? Aí você fala: nossa, mas nessa fase aí, para trazer os amiguinhos do meu filho, de 9, 10 anos, 11 anos, para a igreja, eu vou ter que buscar, né? Exatamente isso. E isso é investimento no seu filho e nas amizades dele, e na oportunidade que ele tem de compartilhar o evangelho através desse convite que ele faz aos seus amigos para virem à igreja. Ok? Isso é investimento. Sabe quando vai acabar esse investimento? Como filhos menores? Bem lá na frente. Bem lá na frente. Eu investi nos meus filhos até a faculdade. Levando para a faculdade, buscando de faculdade, quando era possível. Tirando eles de situações que poderiam ser não boas, e eles entendiam, porque a gente conversava abertamente sobre isso. Às vezes a aula terminava tarde à noite, uma menina pegar ônibus, aí você diz: mas já era uma mulher. Exatamente por isso. 10h30 da noite, no ônibus, e ter que descer e ainda ir para casa. Eu estava lá na porta para pegar. Isso é exagero? Não, não é exagero. Mas é claro que em outros momentos, em outros horários, ela fazia tudo o que tinha necessidade. Mas alguns zelos são importantes. Isso é investimento. Nesse caso, na integridade, na defesa de qualquer coisa ruim que possa vir a acontecer contra o filho. Nessa fase aqui, a criança, ela tem a necessidade de convivência, então estimula ela a trazer os amiguinhos para a igreja. Então, invista e vai buscar os amiguinhos. Aí o pai fala: não dá, domingo eu levanto. Não, a gente vai lá e busca. Isso funciona, e funciona bem, tá? Características emocionais da criança de 9, 10 e 11 anos. Ela quer ser grande, mas ela é não tão grande. Ela quer ser tratada como adulta,
mas não é uma pessoa ainda adulta. Aqui sim ela começa a querer esse status e de falar como se fosse, mas não é. Então aqui ela precisa de orientação, ela vai precisar de muita orientação. Nessa fase a criança é emocionalmente instável, ou seja, pode ficar muito feliz, tranquilo e pode se deprimir, pode ficar triste, pode chorar. Essa é uma fase de emoções, porque eu começo agora a ser racional, eu começo agora a pensar a respeito dos meus sentimentos, eu começo agora a desenvolver certos relacionamentos que até então eu não desenvolvia. Eu vou falar sobre um negócio aqui que não está no meu, não iria falar, mas eu acho que eu preciso falar, que é a questão do despertamento do sexo oposto. Pastor, está muito cedo para isso. Eu concordo plenamente que está muito cedo para isso. Só que nós não vivemos numa sociedade que acha que está cedo. E que estimula. E existem famílias que também estimulam. Tá? Então aqui começa a falar do namoradinho. Quem quer ser namoradinho? Quem quer ser namoradinha? Cuidado para você não estimular, não acordar o seu filho na hora errada nessa área. A mesma coisa a sensualização. As crianças, elas andam sendo sensualizadas naquilo que elas ouvem, na música que ela ouve, no estilo de roupa que se veste, e vai por aí fora. Quem cuida disso, queridos, são os pais. Quem determina isso não é o meio social que a gente vive. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado. Uma menininha de 11 anos, dependendo da menininha de 11 anos, ela já é bem grandinha. E você acha, nossa, porque ela é grandinha, tem cabeça de menininha de 11 anos. É criança. Se você deixar umas bonequinhas lá, ela brinca de boa. E eu sei que algumas irmãs aqui, quando tinham 11 anos de idade, brincavam de boneca. Eu estou exagerando? Não, né? Faziam coleção de Barbie. Não é isso? Eu conheço uma que tinha coleção de Barbie. Então, é isso aí, tá? Essa é a fase dos heróis. Nossa, quando tem que esse filme de herói no cinema, vai lá para você ver como é que é a fila de menino de pré-adolescentes, assim, eles estão doidos, eles ficam louquinhos lá, e põem camiseta, e se brincar, eles fazem e acontece. Agora, tem uns que não são adolescentes, nem pré-adolescentes, e fazem a mesma coisa, né? Já está velho, de barba branca, oi? Isso, exato. Mas para eles, essa ideia de ídolo é muito importante. De ídolo, como herói. Eles gostam disso. Pois bem, quais são as necessidades emocionais? Seu filho, nessa fase, ele precisa entender o que significa responsabilidades. E quais são os limites dos desafios. Responsabilidades, ou seja, você quer status de ser tratado como mais velho, você ainda não é, mas algumas coisas você já é responsável. E as consequências virão se você não agir de forma responsável. O pai que não cobra a responsabilidade do seu filho, ele não vai conseguir ensinar o filho a ter responsabilidades mais tarde. Bota isso na cabeça. Se você aqui não ensina o seu filho, mas é uma criança, eu sei que é. Mas olha, já tem capacidade de aprender, de raciocinar.
de pensar, de interagir, precisa interagir, tem capacidade de entender responsabilidade, sim. Se não fizer, tem consequências. Não é legalismo, como nós aprendemos ontem, mas é como o seu coração está te levando a fazer as coisas que você está fazendo. Seu coração está precisando de ser tratado. Vamos tratar. Lembra que a gente aprendeu isso aqui ontem? A gente não ensina comportamentos, a gente ensina alguém a ter o coração em Cristo, porque a partir do coração ele vai ter comportamentos novos. E como fazer isso com o nosso filho? Essa é uma fase que a criança precisa de amor, precisa de suporte, ela precisa ver coerência nos seus pais. Lembre-se, está raciocinando, aí você fala não pode, ou não deve, não é bom, e aí ela chega no ambiente que você está, e você está fazendo exatamente aquilo que você disse, não pode. Olha, no computador isso não pode. Aí chega e o pai está na frente do computador fazendo aquilo que não pode. Só dei um exemplo, né? Podem pensar muitos outros, principalmente vícios. Vício é comportamento que é fruto de um coração viciado, de um coração que está pondo Deus de lado e está colocando um outro Deus no coração, o seu desejo, certo? Esse ídolo, o vício. Posso ter vício de N coisas. Eu posso ser viciado em mim mesmo, em mim, isso se chama egoísmo. Ou dinheiro, eu ser uma pessoa, como é que é a expressão? Gananciosa. Tem um outro nome que mineiro fala. Pão duro, muquirana, mão de vaca. Tem gente que vive para ganhar dinheiro e não desfruta de nada dele. E aí você ensina o seu filho a fazer investimentos, você ensina a mostrar para ele quanto é importante isso, aquilo, mas você não faz. Aí você fala que o filho tem que ir com a mãe na escola dominical, mas o pai não vai. Ou tem que ir com o pai na escola dominical, mas a mãe não vai. Eita, meu Deus do céu! E a criança vai pensar o quê? Ela precisa de modelos de piedade. O que é piedade? De vida espiritual. Ela precisa ver isso. Por isso que na igreja, para que a gente tenha professores que possam ajudar crianças nessa idade, nós precisamos de professores que convivam com eles, que não vivam de forma legalista, mas que tenham uma vida de espiritualidade verdadeira. Por quê? Porque essas pessoas vão se tornar referencial para eles. Quando a gente trabalhava, eu trabalhei com acampamento durante muitos anos da minha vida, muitas temporadas, e a gente era chamado de tio, né? E a gente ficava lá com crianças, ficava com pré-adolescentes, com adolescentes e tudo. E eles apaixonavam na gente. A gente era o modelo para eles. A gente sentava com eles, a gente lia a Bíblia com eles lá naquelas horas especiais. A gente estudava a Bíblia, a gente, na hora tranquila, um deles falava, eu precisava muito na hora tranquila ter um tempo contigo, e você ia, e aquela criança chorava, aquele adolescentezinho, e você mostrava o amor de Cristo, ele olhava para você e ele falava, nossa, essa pessoa tem respostas da vida cristã. Eles olhavam para a gente e viam a gente como modelo. Eu me lembro de um coordenador de acampamento, que é um pastor, que me levou várias vezes, e ele, quando a gente formava a equipe, a gente ficava uma semana antes sendo preparado com estudos bíblicos e preparando o acampamento de uma maneira geral, porque era muito grande. E ele ensinava muito para a gente, falava, olha, eu sei que é um tempo de brincadeira, a gente fica descontraído, tudo, mas vocês são referenciais, vocês são exemplo para esses meninos. Vocês não podem entrar
de tal forma que vocês percam a razão e deixem de ser o exemplo para eles. Vocês não podem fazer nada errado. E era complicado isso, porque eles queriam gritar, e a gente gritava, mas até que ponto eu podia fazer aquilo? Né, Isadora? Não é complicado esse negócio com eles? Era bom, mas a gente tinha que se policiar. Papai e mamãe, se um coordenador de acampamento, que fica uma semana com seu filho, num acampamento de temporada, tem que se policiar e pedir a Deus que tenha misericórdia, que me use para ser bênção na vida dessa criança, que tenha misericórdia dessa criança, que aquele tempo seja de crescimento. E você? O quanto que você pede para Deus para ser esse modelo de piedade, de vida cristã? E até que ponto você se esforça para ser esse modelo de piedade? Cuidado com a sua boca, cuidado com o que você fala, cuidado como age, com a reclamação a respeito da graça de Deus. Cuidado com... Por quê? Porque eles estão olhando e eles vão aprender isso. E aí depois você fala que é crente, você vem na igreja, abre a Bíblia, louva, levanta a mão e faz isso e faz aquilo, e tem que fazer mesmo. Contudo, no particular, no dia a dia, é algo totalmente estranho. Parece que são duas pessoas estranhas. Nossa, filhos precisam de pais piedosos que sejam exemplos para eles. Isso aqui é pesado para nós. E lembre-se, isso aqui é momento após momento, o dia inteiro, todos os dias. Pois não, querido. Só um minutinho, dá para chegar o microfone nela lá? Ou ele não está ligado? Isadora. Não, ela já está chegando. Não chega para quem está participando aqui. Pode falar, querida. E essa questão do herói de acampamento é algo que, assim, os meninos olham para a gente como se fossem heróis mesmo. Você tem... E isso é fantástico. Isso é fantástico, inclusive, para a gente, porque a gente fica se sentindo desafiado por Deus para o tempo inteiro ser exemplo, de fato. Verdade. Você tem experiência de alguns 100 acampamentos, né? Tem isso como ministério ainda na vida. O que uma criança pode entender e aprender? O herói maior e verdadeiro herói, que eu posso chamar de herói, é Jesus. Mas eu tenho dentro de casa alguém que quer ser conforme Cristo Jesus. Como Paulo dizia a Timóteo, ele escreve aos Coríntios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele é o herói. E a criança pode aprender isso aqui com facilidade. Tá? Quais são as características espirituais? Estamos acabando. Eles podem, como já disse para vocês, entender o plano da salvação. Pode evangelizar seu filho com tudo que ele vai entender. Ele vai entender o coração dele, ele vai entender o pecado dele, ele vai entender a necessidade dele, ele vai entender o amor de Cristo, ele vai entender que somente crer em Jesus ele vai ter vida eterna e ele pode crer e ser salvo. De maneira completamente consciente. Isso não quer dizer que crianças mais novas não possam se converter. Podem sim, a partir dos 4 anos ali, ela já tem toda uma capacidade de discernimento. E às vezes crianças mais novas que isso, de forma fantástica, de alguma forma compreendem. É algo fantástico, a gente tem alguns testemunhos disso. Qual outra característica espiritual? Elas têm um desenvolvimento de senso moral. O que é senso moral? Senso moral é o senso do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, o que é bom e o que é ruim, o que é pecado, o que não é pecado, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Isso é senso moral. Senso moral, aquele que Deus coloca no coração de toda pessoa. Romanos capítulo 2, a partir do verso 14.
Todos nós temos a norma da lei gravado nos nossos corações, nos acusando ou nos defendendo, diz a Escritura. E nessa fase aqui, a criança de 9 a 11 anos de idade, ela tem capacidade de desenvolver um senso moral. Então, ela pode entender, não vem com essa não, que não entendeu não, entendeu sim. Então, à luz disso, quais são as necessidades espirituais? Apresente o Evangelho claramente. Então, na escola dominical, aqui já se estuda a Bíblia. Já se fala de personagens bíblicos, já começa lá no início, e vai caminhando, e é uma coisa totalmente dinâmica. Uma sala de pré-adolescente é show. Na igreja que pastoreei antes, nós tínhamos uma sala de pré-adolescentes que no meu entendimento, Ana Maria trabalhou na escola dominical há muito tempo, e ela deve se lembrar, era um exemplo, a sala de pré-adolescentes da igreja. Ela ficava do lado da minha sala, que era a sala de famílias, eu dava aula para família, para casais. Minha sala era lotada, e do lado tinha a sala dessas crianças, era lotada. E eles chegavam com toda alegria. E aqueles professores que estavam lá, eram mais professores, e tinha um professor, mas eles eram dedicados. Eles ensinavam Bíblia, e aqueles meninos participavam, e eu ficava impressionado. Eles eram os meus heróis da escola dominical, aquela equipe. Maravilhosa sala. Por quê? Porque nessa fase, é uma fase que se você fizer direitinho, eles vão aprender. E eles passavam vídeo, eles faziam vídeos, eles davam aula com muita dinâmica, eles faziam eles participarem, eles interagirem, eles lerem. Era legal. Então, o que eles podem aprender espiritualmente? O que eles podem aprender? O que eles podem aprender é que Jesus é meu Senhor, se eu creio nele como o meu perdoador, e Deus tem um plano para a minha vida. Ou seja, ele começa a olhar um pouquinho para frente. Isso é fácil? Não, é só o início. Ele não vai conseguir ver tudo, muito pelo contrário, vai ser só pontinhos, mas ele começa a entender que Deus tem um plano para a vida dele. Se Deus o salvou, por que Deus te salvou? Deus te salvou para você ser bênção dentro da sua casa, você não ser aquele que fica gerando briga dentro de casa. Deus te salvou para você ser bênção lá na escola, e as pessoas perguntarem se você crê em Jesus mesmo, você é um crente? Você ok? Qual o plano que Deus tem para a minha vida, onde eu vou? No futebol que eu jogo, na banda que eu toco, e vai para fora. Bom, quais são as características físicas dessa criança? Nessa fase, normalmente, já acabou todo aquele negócio de muita dor de ouvido, muita dor de garganta, antibiótico direto. Menino pequeno tem isso, não tem? Acabou isso. Agora a imunidade já subiu, os músculos, de forma inicial, já cresceram, ela tem a capacidade de movimento, de pular, correr, brincar, ir para a água, nadar, entrar no barco, remar, ou seja, ela começa a fazer tudo. Então, essa é uma fase onde existe controle dos músculos, e normalmente as crianças nessa fase são muito saudáveis e ativas, e relacionais, racionais, têm a capacidade de conhecer a Cristo e testemunhar a Cristo, são responsáveis pelos seus atos e precisam ser tratados com os pais, pelos pais, de tal forma que eles realmente sejam responsabilizados pelos seus atos. Essas são as características destas crianças que nós falamos agora de 9 a 11 anos de idade. Alguma pergunta? Não? Ok. Semana que vem, nós vamos começar
E vai começar com parabéns. Você tem um adolescente em casa. Certo? Esse é o nosso tema inicial. Parabéns, você tem um adolescente em casa. Tem gente que está longe ainda dos meninos chegar na adolescência, mas fizer careta ali, começaram a rir. É assim mesmo? Não, né? Espero que não. Eles são uma bênção, gente. Como é que a gente tem adolescente bênção dentro de casa? Vocês vão ver como o anterior, o comportamento dos pais anteriores, nas datas anteriores, vai fazer toda a diferença quando seus filhos chegarem a ser adolescentes. Mas e se eu não me preparei para isso? Se eu nunca me esforcei corretamente nisso? Como é que eu posso ganhar nesse jogo que eu posso estar perdendo? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Senhor, esteja continuando a tua obra, Pai, nas famílias da igreja, dando aos pais condição de usar aquilo que eles estão aprendendo hoje, para que eles possam, no dia a dia com seus filhos, ó Pai, agir de tal forma que eles sejam abençoados. Esteja abençoando também os filhos da nossa igreja, Pai. As crianças, adolescentes, os jovens. Esteja conduzindo-os até Cristo Jesus, para que tenham discernimento da salvação que há somente em Cristo Jesus. Fortalece a nossa fé, nos prepare para o culto dessa noite, a Santa Ceia que teremos, a nossa pequena assembleia também que teremos, que tudo o que fizermos, ó Pai, seja para a Tua honra, para a Tua glória, e que o Senhor esteja trazendo a Tua igreja para esta responsabilidade tão grande de cultuar a Ti e de agir como membro da igreja responsável, através da Assembleia. Faça a Tua obra em nós, ó Pai, e através de nós, em nome de Jesus.